dar certo. Vai ter que dar certo. Deu certo aí, gente? E eu vou colocar Deu como eu. certo. Ótimo. Sim, apareceu aqui para mim que estava gravando. Ah, então ótimo. Deixa eu só colocar eu aqui como marcar, botar, escolher plano de fundo, filtro, descartar, não. Marcar, acho que é isso. Ah, pronto. É isso aí mesmo. Bom, então vamos lá. Para quem já me conhece, né, sabe que eu sou master terapeuta e também sou analista corporal. O que é master terapeuta, né? Então, eu fiz uma formação de terapeuta TRG. O que é terapia TRG? Terapia de reprocessamento generativo. A gente reprocessa lembranças doloridas, traumáticas e vai gerando um novo comportamento. Como eu fiz algumas especializações, eu me tornei master terapeuta. Então, sou master terapeuta, participo do Conselho Internacional de Terapeutas de Reprocessamento Generativo. Também sou analista corporal, eu analiso o formato do corpo das pessoas e explico o funcionamento da mente, os seus traumas, seus dores, seus bloqueios, as suas dificuldades e também as suas habilidades, seu potencial. Além disso, eu sou coach em PNL e fiz vários outros cursos na área da mentalidade, né? Questões emocionais. Tenho um programa de emagrecimento voltado para as questões emocionais e hoje estou aqui presenteando vocês com essa aula incrível sobre autossabotagem, sobre procrastinação e como a gente alcançar as nossas metas e objetivos, né? Então, não adianta a gente querer ter metas, ter objetivo na hora da gente executar, a gente se sabota, né? A gente procrastina. E essa é uma dificuldade que muitas pessoas elas têm e elas não conseguem lidar com isso. Então, por isso que hoje eu vim detalhadamente trazer aí bastante conteúdo para que a gente possa entender, porque o primeiro passo para a gente poder quebrar um bloqueio, para a gente lidar com uma situação é a compreensão. Então, a gente precisa entender o que é autossabotagem, o que é procrastinação, de onde vem, o porquê. E a gente vai ver ao longo dessa aula que existe vários motivos que nos leva a nos autossabotar. E esses motivos estão ligados às nossas questões emocionais, isso mesmo. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Dá para ver direitinho, gente? Vocês estão vendo? Dá sim, dá para ver. Ótimo. Então, o que é procrastinar, né? Procrastinar é o ato de adiar algo ou prolongar uma situação para ser resolvida depois. A procrastinação é um comportamento considerado normal ao ser humano. No entanto, pode ser muito prejudicial quando começa a impedir o funcionamento de rotinas pessoais ou profissionais. Então, tem uma diferença entre procrastinar e autossabotar. A gente vai entender o que é procrastinação e autossabotagem, para a gente poder identificar quando estamos nos sabotando ou nos procrastinando. Então, procrastinar eu sei que eu tenho que fazer algo, mas eu fico adiando. Não, depois eu faço. Não, depois eu faço. A gente fica adiando a execução, aquela atividade que a gente precisa fazer. Então, procrastinação é adiar. O que é sabotar? Sabotar é a ação, o efeito de sabotar, prejudicar. Ou seja, sabotar é prejudicar. Então, a ação de provocar prejuízos ou danos, tentando desta forma impedir o funcionamento regular de empresas, companhias, instituição, meios, transporte, estradas, etc. Ou seja, eu tenho um planejamento, eu tenho um meta, eu tenho um objetivo, eu vou lá e saboto isso. Ou seja, prejudico aquela ação, prejudico. Às vezes a gente está fazendo algo no caminho e acontece algo que prejudica.
Mas o que é autossabotagem? A autossabotagem é o comportamento consciente ou inconsciente de colocar obstáculos nas tarefas importantes que você precisa realizar. Então, o auto significa eu, é algo voltado para mim. E sabotagem é prejudicar, dificultar ou trapacear. Então, a autossabotagem é quando a gente acaba nos prejudicando, dificultando a execução de uma atividade, nos trapaceando. A gente está fazendo, executando, e no meio do caminho a gente se sabota. Consegue começar já a ver a diferença? Procrastinar é eu adiar, eu nem começo a executar. Agora, a autossabotagem, não. Eu começo, estou fazendo, no meio do caminho, eu dou uma desculpa. Acontece algo para mim poder prejudicar aquela conclusão, aquela execução. Quem se sabota é quem tem feridas emocionais. Agir não é uma atitude cognitiva, ou seja, racional, lógica, mas o agir é uma estrutura emocional. Então, atitude cognitiva significa raciocinar, pensar. Deixa eu desligar aqui o áudio. Pronto, acho que cliquei na errada, mas enfim, desliguei. E agir, o que nos move a agir é as emoções. Por exemplo, eu preciso, eu tenho um plano e eu quero alcançar esse alvo, essa meta, esse objetivo. Eu quero emagrecer, eu quero fazer atividade física. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que acordar um pouco mais cedo, eu tenho que ter um tênis, eu tenho que ter ali uma roupa para ajudar, né, a me movimentar, eu tenho que me matricular na academia. Isso é a atitude cognitiva, racional. Eu estou criando um planejamento, estou raciocinando, estou criando a lógica. Mas na hora da execução, eu não acordo, eu não tenho disposição, dói o meu corpo, o celular não desperta. Então, o que nos move a agir, a executar, é o nosso emocional. Então, embora eu saiba o que eu tenho que fazer, mas eu não faço, porque é o nosso emocional que nos move a agir. Então, alguém pode se sabotar, mas a autossabotagem, alguém pode nos sabotar. Por exemplo, outra pessoa pode nos sabotar, mas a autossabotagem é quando nós mesmos nos sabotamos, talvez por culpa ou merecimento. Gente, preste atenção nessa parte. Por que nós nos autossabotamos? Talvez seja por culpa ou não merecimento. A gente vai entrar mais nesse detalhe das questões emocionais. Então, a autossabotagem é como se fosse uma resposta a questões não resolvidas lá do passado, mas que não te dizem coisa nenhuma sobre o problema. Trabalhamos por algo que não queremos, mas inconscientemente parece que trabalhamos por algo que queremos, mas inconscientemente parece que não queremos. Então, o que que aqui está querendo dizer? Que a autossabotagem é uma questão emocional lá de trás que a gente não entende. Por isso que a gente tem esse conflito. Por que eu não consigo fazer isso? Por que eu não dou conta? Eu começo e não termino. Por que a gente não consegue entender o porquê? Porque está ligado às questões emocionais que está lá no nosso passado e que a gente não sabe. Então, por isso que é importante a gente analisar e descobrir o que que aconteceu que está gerando essa emoção para nos sabotar. Já estou indo rápido. Como é que está indo? Me fala aqui. Posso continuar? Por mim, sim, tá ótimo. Pode ir, né? Tô falando rápido porque depois a gente vai conversar, vai ter atividade. Então vamos seguir. Tô trazendo aqui clareza. Já vi a Ângela, já vi a Ana, já vi a Liliane, já vi a Maria. As meninas são do grupo aí do primeiro desafio, que depois eu vou falar para as meninas que chegaram agora sobre o desafio.
verifiquem os áudios, isso mesmo. Por isso que eu minimizei aqui, porque tinha um áudio com barulho e eu desativei, tá? Então, vamos lá, continuar. Então, aqui a gente já viu, né? Autossabotagem é um tipo de negação inconsciente por meio de ação voluntárias contra aquilo que afirmamos querer e planejamos alcançar. Aqui já diz, é inconsciente. É uma ação voluntária contra aquilo que afirmamos querer. Nós queremos, planejamos, mas inconscientemente ali mostra que a gente não quer, porque a gente se sabota. Então, a procrastinação e a autossabotagem não é de hoje, gente. Vocês sabiam que a autossabotagem e a procrastinação já existia há milhares de anos atrás? E vocês sabem quem é o autossabotador mais conhecido na história humana? Olha só quem é. Romanos 7, 12, 21. Mas, então, não sou mais eu quem está agindo, é o pecado que mora em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não mora nada de bom, pois tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não tenho a capacidade de realizá-lo. Olha só, isso está na Bíblia, gente. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero é o que pratico. Se então faço o que não quero, mas não sou quem o faz, é o pecado que mora em mim. Percebo assim a seguinte lei no Eu meu quero caso: enroladinho. eu quero fazer o que é o certo, está presente em mim o que é o mal. Então, a gente vê esse relato bíblico que a gente conhece, né? Que é de Paulo, lá no passado, que ele queria fazer as coisas certas, mas parece que tinha algo que puxava ele para trás. E ele fala em relação ao pecado. Então, como Hã? a gente está falando que a autossabotagem e a procrastinação está ligado a uma emoção, então essa emoção é uma emoção ruim, que pode se dizer um pecado dentro de nós. Então, da mesma forma que Paulo, ele lutava contra a autossabotagem, mas ele venceu, nós também podemos lutar contra a nossa autossabotagem e vencer ela. Então, eu achei esse texto bem interessante, que é realmente isso, a autossabotagem. Eu quero fazer, mas tem algo que não permite que eu faça. Eu vou acabando fazendo algo que não é aquilo que eu quero. Então, essa procrastinação, ó, já vem lá dos tempos antigos. E aí a gente vai compreender isso, porque Paulo ele fala, né, que é o pecado. Mas aí trazendo para hoje, para nossa aula aqui sobre, né, questões emocionais, a gente pode dizer que esse pecado do Paulo é as nossas questões emocionais, tá bom? Sentimento de culpa, e a gente vai ver aí outros sentimentos. Interessante esse texto, quiserem depois anotar e fazer uma pesquisa sobre isso, que se ele venceu, nós também podemos vencer a autossabotagem. A autossabotagem, ela pode ser consciente ou inconsciente. Eu sei que eu estou me sabotando, eu faço de propósito, ou algo acontece involuntariamente, eu não percebo. Muitas coisas vai acontecendo e eu não é eu, não porque eu quero, acontece. Então, tem essas duas alternativas: procrastinar ou não procrastinar, propositada ou não propositada, que é o que falei. Às vezes a gente pode fazer ali de propósito. Eu invento alguma outra coisa, dou uma desculpa justamente para mim não fazer aquilo. Ela é temporal, situacional, ou seja, naquela situação ela pode ser zona de conforto, apatia, falta de foco e procrastinação. A gente vai entender, né, a questão da procrastinação dentro da autossabotagem. Origem da autossabotagem. A gente vai ver várias origens da autossabotagem. Agora que eu vou pedir para vocês refletir, gente, nós vamos descobrir agora qual é
a origem da autossabotagem. Cada um pode ter uma diferente. Então, eu vou pedir para vocês meditarem e ver se vocês se identificam em alguma dessas situações ou mais de uma delas. Porque a partir do momento que você identificar a origem da sua autossabotagem, aí que você vai conseguir poder trabalhar. Por quê? Ai, eu auto me saboto e eu não sei por quê. Eu queria fazer isso, mas eu não consigo. Por que eu não consigo concluir? Eu não sei. Mas aqui você vai descobrir o porquê. E depois que você descobrir o porquê, você só vai se auto-sabotar se você quiser, porque você já sabe o motivo. Eu sabendo o motivo, vou conseguir trabalhar, vou conseguir lidar, vou conseguir resolver ali aquela questão emocional. Então, vocês vão ver vários motivos da autossabotagem, eu vou pedir para vocês analisar e identificar a de vocês e anotar. Pode ser um ou mais de um, mas vocês anotem o que mais vocês se identifiquem para depois vocês começar a trabalhar a origem, a causa da autossabotagem de vocês, tá? Vamos lá. Estava lendo aqui as mensagens, mas eu já tinha lido. O primeiro motivo aqui da origem da autossabotagem é crenças de não merecimento. Então, muitas vezes a gente não alcança um objetivo, uma meta, um sonho, um alvo, porque eu acho que eu não mereço, inconscientemente ou conscientemente. Lembra? Eu posso entender que eu não mereço e eu vou lá e me saboto. Isso de forma consciente. Mas eu posso também inconscientemente entender que eu não mereço. Por exemplo, é areia demais para o meu caminhãozinho. É bom demais isso para ser verdade. Não, não, é bom demais para ser verdade. Quando a esmola é grande, né? O cego desconfia. Não, fulano tá muito bonzinho para mim. Não, tá tudo acontecendo, tudo tão bom. Rapaz, tudo tá fluindo na minha vida. Esse negócio não tá errado. Aí a pessoa não aceita que as coisas boas possam estar acontecendo na sua vida. Não pode ser para mim. Não, isso não pode ser para mim. Não, para mim, isso está acontecendo comigo. Não, às vezes acontece com a gente. É, deve ter se enganado. Não, essa pessoa deve ter se enganado. Não, não é para mim não que ela quis dar, que ela quis falar. Não, não é para mim. Por quê? Porque eu não mereço isso. Deve ter se enganado, sendo que é para você, mas eu não me sinto merecedora, então eu acredito que essa pessoa se enganou. E eu não mereço. Ah, eu não mereço isso. Eu fiz algo de ruim, eu não mereço perdão, eu não mereço ser cuidada, ser amada, enfim, eu não mereço alcançar esse objetivo. Eu escancaradamente entendo que eu não mereço e eu começo a me auto-sabotar. Ela ou ele deve estar mentindo. Eu não sou tão boa ou bonita assim. Eu não mereço esse elogio. Gente, acontece muito da gente receber elogio e a gente achar que a outra pessoa está exagerando, está mentindo, olha, é falsa. A gente acha que aquela pessoa é falsa, que o elogio dela não é verdadeiro, que é só para me agradar, que ela está fazendo aquilo porque é falsidade, ela me deu aquele presente, ai, ela me convidou para aquilo porque é porque ela quer se aparecer. Porque. Mas se a gente for analisar, às vezes não é. Às vezes é porque a gente acha que não merece aquele elogio, aquele convite, aquele carinho, aquele presente. Então pode estar aí a crença de não merecimento e a gente acaba julgando o outro, mas quando na verdade é a gente que está achando que não é merecedor daquele relacionamento, daquela amizade, daquele privilégio, daquela designação, daquele presente, daquele elogio. Então, vou pedir para vocês começarem a investigar se vocês têm aí dentro esse sentimento de não merecimento e acabar julgando outras pessoas quando elas elogiam, enfim. O segundo motivo, eu me sinto culpada e não me acho merecedora. Automágoa ou autopunição. Então,
eu não me sinto merecedora e eu preciso passar por isso, por coisas ruins, porque isso é uma forma de punir pelo um erro meu, que eu me sinto culpada. Por exemplo, eu não estava lá quando meu filho mais precisou de mim. Se eu não tivesse cometido aquele ato, minha vida hoje seria totalmente diferente. Eu não posso ter, comprar ou fazer algo, ter algo caro como viajar ou me destacar profissionalmente porque minha mãe, meu pai, meus irmãos não têm ou não podem, né, ter, e é injusto eu poder e eles não. Isso é culpa. Eu já passei por essa situação, gente, de achar que eu não era merecedora porque minha mãe estava passando por uma situação difícil, meus irmãos não tinham tanta condição, e eu vi eu nesse ciclo, quando eu sempre tinha a oportunidade de crescer financeiramente, profissionalmente, eu me sabotava porque eu achava que era egoísmo meu subir e meus irmãos, minha mãe, meu pai ficar para trás. Eu tinha que ficar ali com eles naquele estado financeiro, enfim. E aí eu toda vez que eu comprava algo caro, uma viagem, eu ficava com aquele sentimento de remorso que eu poderia pegar esse dinheiro e ajudar a minha família. Então eu ficava com esse sentimento de culpa, de egoísmo. Mas não, por quê? Porque eu trabalhei, eu lutei, eu estudei, eu promovi as causas para ter aquele conforto, para ter aquele dinheiro, para fazer aquela viagem, coisas que eles poderiam também fazer, mas eles não fizeram, então era um mérito meu. Só que a gente não pensa dessa forma, então a gente acaba se sabotando, puxando para trás, com esse sentimento de culpa ou se sentindo egoísta. Então, mais uma vez, que vocês possam refletir se esse sentimento de culpa, eu fiz algo errado, então eu mereço passar por isso, por essa situação. Então, eu fiz uma escolha errada e isso é a consequência do meu erro, eu mereço passar por essa situação. Isso é um sentimento de culpa e de não perdão, porque eu não me perdoo. Posso ter cometido um erro, eu posso ter tomado uma decisão ruim, mas eu não me perdoo. Por isso que eu aceito passar por essa situação, por isso que eu aceito essa vida, por isso que eu aceito essas dificuldades, por isso que eu aceito essas coisas ruins, porque eu não me perdoei e eu continuo me culpando. Então, vamos analisar o não perdão. A gente também precisa se perdoar. Se o nosso Criador nos perdoa e se o Filho dele fez um sacrifício para a gente alcançar o perdão e a gente não se perdoa, é como se a gente não tivesse acreditando no sacrifício de Jesus Cristo. Porque é através do sacrifício que nós alcançamos o perdão. Então, se eu não alcanço o perdão, eu não estou acreditando no sacrifício. Então, vamos analisar se a gente não carrega esse sentimento de culpa, se perdoar, e sim, eu mereço essa vida, eu mereço isso, eu posso, tá bom? Vamos lá, continuar. Forte, né, gente? Já estou até aqui quase entalando. Vamos lá seguir. Outro motivo, mágoa de terceiros. Então, a culpa e o não perdão pode ser mágoa de mim mesmo, mas eu posso sentir mágoa de terceiros, que é o estado também de não perdão. A gente viu que eu não me perdoei, eu não me perdoo, mas a mágoa de terceiros é não perdoar o outro. Mais uma vez, o perdão aí, gente. O perdão é algo que um dia eu quero fazer uma aula com vocês sobre a profundidade do perdão. O tanto que o perdão, ele é poderoso e o não perdão é prejudicial. Como eu falei, quando a gente não perdoa o outro, ou quando a gente não se perdoa, é como se a gente não estivesse acreditando no sacrifício de Jesus. E aí, minha filha, não acreditar no sacrifício de Jesus é realmente algo muito ruim. Depois, um dia, eu vou marcar uma aula para a gente falar só sobre o perdão, tá bom? Então, por exemplo, eu não mereço essa vida, alcançar esse objetivo, eu me saboto porque eu não me sinto merecedora. Porque se os meus pais não tivessem feito isso, eu com certeza
certeza seria diferente. Olha a culpa nos meus pais. Eu não perdoei meus pais, porque meu pai não me deu uma vida boa, porque meu pai fez isso, meu pai foi embora, o meu pai não me criou bem. Olha a culpa. Eu não perdoei o meu pai. Por isso que eu estou passando por essa dificuldade, por esse problema, por isso que eu tenho essa vida, por isso que eu sou desse jeito, por isso que eu não posso mudar, porque foi o meu pai. Foi a minha mãe. Isso aí é o não perdão. Isso aí é uma desculpa de não merecimento por aquela vida, porque eu não perdoo meu pai. Tudo que vivo hoje é porque me casei com alguém egoísta, com alguém ruim. Olha aí, a escolha quem fez? Foi eu. Mas aí eu tô culpando o outro por ele ser egoísta, por ele ter feito isso, por ele ter errado. Ai, meu marido fez isso, meu marido é assim, o meu marido é assado, e por isso eu não alcanço meus objetivos, eu não alcanço meus alvos, eu não faço isso por causa do meu marido, que ele fez algo que me magoa, porque ele é assim. Isso é o não perdão. Fulano me magoou. Ele fez ou falou algo que eu não gostei. Por isso, eu não fui, eu não fiz, ou eu não comprei, ou eu não vou por causa de fulano. Eu quero até ir. Eu quero talvez até alcançar aquele alvo. Eu quero até alcançar aquele objetivo. Ai, mas fulano falou aquilo, eu fiquei com tanta raiva dele que eu não vou. Olha só, quem está sendo prejudicado? É o fulano ou a gente? Então, isso também pode ser uma forma de nos auto-sabotar, tá bom? Por causa da mágoa que a gente tem por outro, porque eu quero, mas eu não alcanço esse alvo, esse objetivo, por causa da mágoa. Então, vamos lá. Outro motivo, medo de rejeição ou crítica. Ai, eu quero alcançar aquele objetivo, aquele alvo, aquela meta. Mas se eu fizer, eu posso falhar. Então é melhor nem tentar, porque vai que as pessoas me rejeitam, vai que as pessoas se decepcionam comigo. E se eu não conseguir as pessoas, olha, se não der certo, o que vão pensar? Vão pensar que eu sou uma fraude. Isso que a gente cria. Então, é uma forma também de nos auto-sabotar. Tudo bem se eu errar, eu vou continuar tentando. Tudo bem se eu não der conta, mas pelo menos eu tentei. Mas esse medo da rejeição ou da crítica dos outros pode nos fazer auto-sabotar. Eu, por exemplo, gente, quando eu comecei no Instagram, no meu trabalho, eu me sabotava por isso. Eu sabia que eu tinha que gravar vídeo. Ai, mas se eu gaguejar, minha voz é feia. Ah, isso. E se eu não der conta, eu ficava me auto-sabotando, gente. Foi um dos motivos que eu demorei muito para entrar nas redes sociais, alcançar com medo disso. Principalmente familiares e amigos, medo da rejeição, da crítica, e eu ficava me sabotando. Era uma coisa que eu queria, mas eu tinha medo da crítica. Então é muito ruim esse sentimento. Vamos lá, mais uma, continuar. A gente vai ver mais esse daqui, o quarto. É, gente, vai cair, tá bom? Lembra que, infelizmente, eu ainda não tenho o Zoom pago, porque eu uso aquele gratuito, aí só dura 40 minutos. Futuramente, vou no final fazer uma proposta para vocês, para que eu possa adquirir o Zoom, que aí a gente pode ficar liberado, tá bom? Então vai cair, mas eu vou jogar de novo o link lá no grupo para a gente poder dar continuidade, tá bom? Então, só avisando, retornem, porque tem muita coisa ainda para a gente ver, tá? E aí eu vou jogar novamente o link lá no grupo e voltem, entrem novamente.